Então, irmãos, voltamos aqui com a parte B desse vídeo, e nós estávamos falando aqui de examinar a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando ele estava ali em uma conversa, em um bate-papo com os saduceus, com os fariseus, com os doutores da lei, ele disse o seguinte, no capítulo 5 de João, versículo 39: examinais as Escrituras, porque são elas que porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aquela palavra examinais, né, Jesus está dizendo ali que eles examinavam, mas a maioria dos intérpretes do grego, do hebraico, eles dizem que essa palavra examinais também poderia ser traduzida como um imperativo, examinai, ou seja, se ela pode ser traduzida como imperativo, então Jesus estava dizendo: examine as Escrituras, vocês não julgam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então as Escrituras testificam de Jesus, as Escrituras falam sobre Jesus, as Escrituras falam sobre a obra de Jesus, e para nós aprendermos mais sobre Jesus, nós devemos fazer essa análise profunda, esse exame criterioso, esse exame minucioso, para que nós extraiamos cada dia mais coisas e a nossa alma fique cada vez mais alimentada. Glória seja dada a Deus. Outra coisa, querido, se você não examinar as Escrituras, você está incorrendo em erro. Porque Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, não conhecer as Escrituras é um erro. Não conhecer as Escrituras é um pecado. Não conhecer as Escrituras é uma quebra de mandamento. Você deve conhecer. Você deve analisar. Você deve fazer como o judeu lá de Bereia, examinar. Além de receber a palavra de bom grado, mas não ficar só nisso. Não apenas receber a palavra de bom grado, mas examinar, né? Detalhar, rabiscar, anotar, extrair, para que pratique na sua vida dia após dia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas você vê, querido, que aquele exame que os bereanos fez, não foi um exame de apenas um dia. Vamos ver mais uma vez o versículo. Ora, estes de Bereia foram mais nobres do que o de Tessalônica, porque receberam a palavra de Deus de bom grado, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Então essa expressão, cada dia, ela nos deixa claro que aquele exame não foi de uma única vez, era diariamente. Eles iam ouvindo e examinando. Diariamente eles iam extraindo das Escrituras o máximo que as Escrituras podem dar. Diariamente. Então é algo constante. Você não pode ser um analista bom apenas hoje. Analise as Escrituras hoje. Analise as Escrituras amanhã. Analise as Escrituras ao longo da sua vida, querido. Como nos diz o salmista no Salmo 116 e o versículo de número 2, né? Invocá-lo-ei enquanto eu viver. O Salmo número 34, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, dedique a sua vida, um tempo do seu dia a Deus, para meditar nas Escrituras, para extrair o melhor das Escrituras, para examinar as Escrituras. Essa palavra, querido, ela é viva. Essa palavra, ela gera vida. Essa palavra, ela é eficaz. Essa palavra, ela é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes. Essa palavra refrigera a alma, como nos diz o Salmo de número 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, eles examinavam constantemente. Louvado seja Deus. Agora, quando nós meditamos um pouquinho nesse versículo, nós percebemos que eles faziam análise entre o que se ouvia e o que estava escrito. Ou seja, eles não eram um ouvinte passivo.
que escutava e beleza, tomava aquilo por uma verdade absoluta. Não. Eles eram ouvintes ativos. Ouvintes, não vou chamar de crítico, né? Não vou chamar de crítico, mas vou chamar de ativo. Porque eles ouviam e iam conferir. Rapaz, realmente o que Paulo está dizendo bate com o que está escrito? Faz sentido com o que está escrito? Ah, faz sentido. Então eles agregavam aquele conhecimento. Porque tem pessoas, querido, que pensam que para interpretar a Bíblia tem que ser um grande teólogo, que para interpretar a Bíblia tem que ser um grande filósofo. Isso é lei de engano. Tem coisas na Bíblia que realmente requer um exame mais acurado, mas tem coisas que são simples, que qualquer pessoa pode entender. Por exemplo, quando a Bíblia diz, arrependei-vos. Será que você não compreende? Será que você não compreende quando a Bíblia diz, Deus criou o céu e a terra? Isso é muito simples de compreender. Agora, se eu chegar para você e disser, olha, Deus não criou o céu e a terra. Aí você vai lá em Gênesis e está escrito, Deus criou o céu e a terra. Aí a minha palavra está batendo com o que está na Bíblia? Não. Aí você vai ficar com quem? Comigo ou com a Bíblia? Vai ficar com a Bíblia, querido. Então, eles analisavam, eles não eram ouvintes passivos, eram ouvintes ativos. Né? Paulo dizia, eles iam lá, realmente é assim mesmo, do jeito que Paulo está dizendo. Após não é que o Cristo, realmente, o homem que Paulo está pregando, a Bíblia não fala dele aqui, ele é realmente o Messias. Aqui os livros de Isaías falam muitas promessas sobre ele. Jesus cumpriu. Os profetas falam sobre ele, Jesus cumpriu. Realmente ele é o Messias. Os salmos falam sobre ele, realmente ele é o Messias. Os livros históricos realmente falam sobre ele, é o Messias. Então eles faziam essa análise. Né? Eles não eram ouvintes que escutavam e tomavam aquilo por verdade absoluta. Porque tem pessoas que escutam um padre ou escutam um pastor falando algo e tomam aquilo como uma verdade absoluta sem analisar, sem nenhum critério. Tenha critério na sua vida, examine a Bíblia. Né? Os reformadores, eles tinham um lema que era sola escritura, somente as escrituras. E tinha outro também que era toda escritura, que é toda escritura. Então é só escritura e toda escritura. Você deve analisar de capa a capa. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, seja bereano. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora veja, querido, que esse versículo, ele também tem uma implicação. Que implicação é essa? Que veracidade implica crença. Paulo falou a verdade para aqueles homens, eles foram analisar e aquela veracidade, né? Aquela escritura que eles liam, aquilo que Paulo dizia que era verídico, levou aqueles homens à fé. Levou aqueles homens a crer, né? O exame levou eles à fé. Nesse contexto aqui. Porque tem outros contextos que a fé vai levar ao exame. Não é interessante isso? Aqui eles eram pessoas que não criam em Jesus, primeiramente, mas quando Paulo chegou, que começou a pregar Jesus Cristo, e que eles viram nas Escrituras que ela realmente falava de Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles creram. Versículo de número 12 diz, e creram muitos deles. Creram muitos deles. Então no versículo de número 11 diz que eles examinavam cada dia nas Escrituras, e o versículo número 12 diz que creram muitos deles. Então a análise, né, o detalhe, o exame, levou aqueles homens à fé. Eu tenho certeza, querido, que se você começar a ler a Bíblia com mente aberta, sem preconceito, sem levar as suas próprias ideias para dentro dela, mas extraindo da Bíblia o que ela está querendo dizer para você, eu tenho certeza que você vai ter fé em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você vai se converter a Jesus Cristo. O exame implica fé. Se você examinar, né, tem até um ex-ateu, eu li até o livro que um dia desse chamado Um Ex-Ateu Garante Deus Existe, de Anthony Flew. Depois você lê esse livro também, é muito bom. Como foi que aquele homem chegou à fé? Sendo ateu, um filósofo ateu, ele chegou à fé examinando as evidências. E ele disse que tinha a mente aberta para
ele ser levado até onde as evidências descem. E as evidências davam em Deus, que Deus existe, que Deus é real, que Ele é o Criador. Então, ele passou a ser de ateu a teísta. De ateu, ele passou a ser um teísta, ou seja, uma pessoa que acredita em Deus. Tá certo? Depois você leia esse livro de Anthony Flew. Um ateu garante Deus, um ex-ateu garante Deus existe. Muito bom, por sinal. Tá bom? Então, examinando, ele foi levado à fé. Outro autor, né, um ex-ateu também que foi levado à fé, Josh McDowell, salvo me engano, esse é o nome dele. Eu só estou lembrado do primeiro, Josh, e salvo me engano é McDowell, tá certo? É um escritor também que é um apologeta, né, tem vários livros escritos, e ele era um ex-ateu que, examinando, foi levado à fé, e muitos outros. Já tem outros momentos que a fé é que leva o exame. Por exemplo, quando você lê a história de Isaac Newton, que era um cristão, né, ele percebendo que Deus colocou ordem no universo, percebendo que esse universo tinha ordem dada por Deus, ele decidiu examinar, ele já tinha fé, e decidiu examinar a ordem do universo, e foi um grande físico, como você bem conhece, Isaac Newton, e outros tantos físicos, outros tantos autores, até renomados, como o próprio Isaac Newton, como Francis Bacon, né? Como outros autores que tinham fé, e a fé deles o levaram a examinar, e examinando, eles extraíram grandes coisas e foram grandes cientistas, até ganhadores de prêmio Nobel, tá certo? Então, nesse contexto dos bereanos, o exame levou à fé. E já tem outros contextos na história, até mesmo dentro da Bíblia, que a fé leva ao exame. Mas, seja a fé levando ao exame, ou o exame levando à fé, o importante é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Agora você vê, querido, que a palavra ali alcançou muitos. Alcançou muitos. O versículo número 12 diz: e creram muitos deles. E muitas mulheres gregas de classe nobre, ou mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Ou seja, muitas pessoas lá em Bereia, tanto judeus como não judeus, né, judeus e gregos, mulheres, foram levadas, tiveram fé, né? A palavra os levou à fé. É isso que a palavra faz, querido. A palavra gera fé. Porque a palavra não é viva, então ela é viva, ela gera fé. Essa palavra, ela gera em nós, é como se você estivesse alimentando sua alma. A sua alma fica bem gordinha, bem rechonchudinha, quando você lê, quando você medita, quando você pratica. Isso aumenta a sua fé, aumenta a sua estrutura espiritual, aumenta o seu arcabouço espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Então, lá em Bereia, muitos foram levados à fé pelo poder da palavra de Deus. Agora você vê que a palavra, ela foi tão importante ali naquele lugar, que a palavra impactou Bereia. Bereia não foi mais a mesma depois que Paulo e Silas chegou lá para pregando o evangelho. Porque creu mulheres de classe nobre, creu muitos judeus e creram muitos homens. Então Bereia foi sacudida, como os de Tessalônica tinham dito a seguinte expressão quando Paulo chegou lá: estes que sacudiram o mundo, que chacoalharam o mundo, chegaram também aqui. Então lá em Bereia não foi diferente. Aqueles homens que chacoalharam o mundo, que colocou o mundo de cabeça para baixo e agitou, chegaram lá em Bereia e fizeram a grande obra, e o Espírito Santo ali moveu o coração dos homens, das mulheres, dos judeus, e Bereia foi impactada pelo Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Onde o Evangelho chega, o Evangelho impacta, mexe com as estruturas sociais, mexe com as estruturas morais, mexe com as estruturas políticas, mexe com as estruturas religiosas, impacta esse Brasil, esse mundo, em qualquer lugar onde chegar, o Evangelho é impactante. Lá em Bereia, o Evangelho foi impactante. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora você vê que a palavra, ela atingiu ambos os sexos. Versículo número 12 diz:
creram muitos deles, também mulheres gregas de classe nobre e não poucos varões. Ou seja, o evangelho ali alcançou homens e mulheres, porque o evangelho é para todos. O evangelho é para todos. O evangelho é para homem, o evangelho é para mulher, o evangelho é para menino, o evangelho é para velho, o evangelho é para adolescente, o evangelho é para todo mundo. Jesus Cristo disse para as crianças, em relação às crianças, deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus, não os interessar de vir a mim. Então, o evangelho é para criança. O evangelho é para jovem? É. Está lembrado que lá no dia do Pentecostes, Pedro, fazendo referência à profecia de Joel, disse que os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos sonharão. Então, o evangelho é para menino, é para jovem, é para velho, é para todo mundo. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Então, ali em Beré, o evangelho também foi para todos. Foi para homem, foi para mulher. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, o evangelho ali, ele mexeu com várias pessoas de classe social e de cultura também diferente, né? Porque a Bíblia vai falar de judeu, lá no versículo 12, vai falar de judeu, vai falar de mulheres gregas de classe nobre e vai falar de muitos varões. Então aqui a cultura também foi sacudida. Onde o evangelho chega, ele mexe com essa cultura. Louvado seja o nome de Jesus. O evangelho chama a pessoa de outras religiões. O evangelho atrai pessoa de classes sociais diferentes, pobre, rico, alto, baixo. Então é para todos, querido. O evangelho, resumindo, o evangelho é para todos. Agora, quando nós chegamos no versículo 13, diz assim: logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era divulgada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. E aí, o evangelho tem opositores. O evangelho tem opositores, querido. A palavra de Deus tem seus opositores. A palavra de Deus tem seus inimigos. O evangelho tem seus inimigos. Tem aquelas pessoas que não suportam a sã doutrina. Tem aquelas pessoas que não suportam a verdade. Tem aquelas pessoas que fazem o que puderem para estorvar a obra. No tempo de Esdras, a Bíblia diz que o templo ficou parado, a obra ficou parada 2 anos, por causa dos opositores. Então sempre foi assim, e não é diferente nos nossos dias, e até Cristo voltar não vai ser diferente. O evangelho vai ter oposição, vai ter embate, vai ter perseguição. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguição. Então todo aquele que se levantar falando a verdade, divulgando a verdade, divulgando o evangelho genuíno, ele se prepare para ser perseguido. Não tem como fugir em nenhuma localidade, em nenhum lugar, não tem como você fugir disso. O evangelho tem seus opositores. Você vê que os caras saíram 75 quilômetros de distância, mais ou menos, irmão. Saíram lá de Tessalônica e vieram estorvar a obra em Bereia. Então o evangelho tem seus opositores, infelizmente. Agora, você vê que os opositores, assim como os missionários, eles não perdem tempo. Não. Assim como o missionário não perde tempo em fazer a obra de Deus, os opositores não perdem tempo em se opor à obra de Deus. Que o versículo número 12 diz: logo que eles superam que a palavra de Deus era divulgada por Paulo em Bereia, eles foram lá, logo, imediatamente. Então eles também não perdem, os opositores também não perdem tempo. Infelizmente, querido, tem pessoas que se opõem à palavra de Deus. Tem pessoas que têm comichão nos ouvidos ao ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que perseguem os cristãos. Tem países que perseguem os cristãos. Tem grupos que perseguem os cristãos. E lá em Bereia não foi diferente. Os cristãos também foram perseguidos. Agora, nós podemos perceber aqui a estratégia, né? A estratégia de ambos os lados. A estratégia dos missionários de Deus, a estratégia dos opositores do Evangelho. Porque, se você ler o versículo de número 10, né, que diz que Paulo, chegando em Bereia, ele foi logo à sinagoga dos judeus e divulgou a palavra de Deus. E se você ler o versículo de número 13, a parte final diz que os opositores eles excitaram as multidões. Então, olha o modus operandi de cada um. O modo de cada um agir. Os
aqueles que estão na mão de Deus e divulgam o Evangelho, e gostam, prezam pelo reino de Deus, divulgam a mensagem. Essa é a estratégia, é divulgar a mensagem, é divulgar o arrependimento, é apresentar Cristo, é apresentar a solução para o problema maior. Esse é o modus operandi dos missionários de Deus. E o modus operandi dos opositores está aqui também, é excitar as multidões, é fazer vexame, é fazer folia, é fazer fofoca, é estorvar, é ser um empecilho, é ser uma pedra de tropeço, é juntar o povo para fazer baderna, são baderneiros. Enquanto o povo de Deus está querendo chamar para a salvação e persuadi-los à fé, eles estão querendo fazer baderna. Foram lá e excitaram a multidão. Gastaram dinheiro, irmão. 75 quilômetros naquela época ali, né? Gastaram dinheiro, gastaram tempo, gastaram recursos para ir estorvar a obra de Deus. Você vê que mentalidade fechada, que preconceito, que imoralidade. Então foi assim que eles fizeram. Agora, nós também podemos perceber nesse versículo a providência de Deus em relação à divulgação do Evangelho. Já percebeu? Porque Paulo saiu lá divulgou o Evangelho em Tessalônica, foi perseguido. Saiu de Tessalônica, foi por volta de 75 quilômetros mais longe, lá para Bereia. Chegou lá em Bereia, os judeus também começaram a perseguir ele, saíram de Tessalônica para perseguir lá em Bereia. E no versículo 14, diz assim: imediatamente os irmãos pediram que Paulo fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Ou seja, os judeus começaram a perseguir, os irmãos disseram: Paulo, você vai ter que ir embora. E eles pediram que Paulo fosse até o mar, no sentido de até o porto marítimo, né? Para dali ele ir, conforme o relato posterior vai nos dizer, para dali ele ir lá para Grécia, né? Chegando na Grécia, ali mais especificamente em Atenas, que ficava por volta de 450 quilômetros de distância, irmão. Então aqui nós podemos aprender também a providência de Deus em divulgar o Evangelho em várias partes do mundo. Essa perseguição, né, ela foi até usada por Deus para que o apóstolo divulgasse o Evangelho em várias partes do mundo. Divulgou lá em Tessalônica, divulgou lá em Bereia e agora ia divulgar lá em Atenas, 450 quilômetros distante de Bereia. Então Deus é providente em relação até aquilo que é mal, até aquilo que é ruim, até aquilo da perseguição. Deus é tão forte, tão poderoso que Ele extrai do mal, Ele extrai o bem. Agora, nós podemos perceber também, na parte final, que diz que Silas e Timóteo ficaram ali. E nós podemos perceber que Deus tem seus embaixadores em todos os lugares. E a Bíblia nos diz que nós somos embaixadores da parte de Deus, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo 19. Então, pense, examine as Escrituras, leia as Escrituras, queira as Escrituras, viva as Escrituras, e Deus assim será contigo. E você vai ter fé, ou se já tem fé, vai aumentar a sua fé por meio das Escrituras. Deus seja contigo. Amém.